Bom dia. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Carta aos Hebreus, né? Carta que nós sempre lembramos que nós não sabemos quem a escreveu. Mas foi uma pessoa, um ser humano guiado, dirigido ali por Deus. Quanto a isto, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vós tornastes indolente em aprender. As pessoas têm certa dificuldade em entender o Evangelho, em compreender o Evangelho, porque não busca com afinco, não medita, não dedicam a isso. Quando nós falamos que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, as pessoas, mas por que não conseguem entender? E se nós formos estar explicando, nós primeiro ficaríamos muito longo e mesmo assim as pessoas teriam dificuldade de entender. Mas um resumo é que desde o início, Jesus estava lá quando apareceu como um ser humano, como um sacerdote, que nós vamos ver mais à frente. Sem genealogia, ninguém sabe de onde ele sabe que é rei de Salém, príncipe da paz, rei de paz, mas não sabe de quem que ele era filho, irmão, não sabe se ele era casado, se ele tinha parentes ou não. Não sabem quando ele nasceu nem quando ele morreu. Porque nada disso aconteceu. Deus Pai o enviou ali exatamente para aquele momento, para abençoar Abraão e para ensinar a obediência, já recolhendo o dízimo de Abraão. Ali ele foi prefigurado como ser humano. Depois disso ele estava o tempo todo, como ele estava, por exemplo, aquela rocha, quando o povo estava no deserto, também prefigurava Cristo, onde saía água e tudo mais. Mas ali ele prefigurou como ser humano. E é só naquele momento que ele é visto. Às vezes, nós não entendemos, nós questionamos quem é Jesus, quem não é. Como que é o sacerdócio do Senhor? As pessoas deveriam pensar muito antes de abrir a boca e falar, eu sou sacerdote. A Igreja Católica, ela cria um monte de pessoas que levam o nome de sacerdotes. Mas não sabem. Não conhece, porque se conhecesse realmente quem é o sacerdote, o sumo sacerdote, se elas conhecessem como elas representam, a nossa obrigação é representar o sacerdócio real, não agiria como age, não ensinaria como ensina. Mas é muito difícil, como a palavra diz, é muito difícil nós ensinarmos. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque eu vos tornasse indolente para aprender. Versículo 12 fala, e apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. As pessoas estão anos aí frequentando igreja, denominações, as pessoas carregam Bíblia, oram, cantam, mas não conhecem o Senhor. Na verdade, nós deveríamos estar
falando, estudando de uma maneira bem mais elevada. Mas não podemos ainda porque não entende. Se nós formos falar de coisas maiores aqui do Senhor, a maioria não vão entender. A maioria não vão compreender. A maioria não vão compreender. Mas o correto seria que a maioria já deveria estar bem mais adiantada espiritualmente, bem mais crescidos espiritualmente. E não estão. Deveria, mas não estão. Ou seja, eles estão tomando leitinho como criança, mingauzinho, papinha, quando deveria estar comendo feijão com arroz, farofa, ou seja, comida sólida, que conhece a palavra. Versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Lendo ali o trivial, ali, falar o quê? Isso é para quem está começando na fé. Não deveria estar falando além. Falando muito mais. A maioria não entenderia. Ainda precisa do leitinho da papinha que nós procuramos entregar. Mas querem que as pessoas cresçam espiritualmente. Para quem sabe, daqui a algum tempo nós estávamos falando de uma outra maneira sobre Jesus, sobre o Evangelho. Não temos mais a necessidade de estar falando sobre a santificação, sobre o arrependimento, porque todos já saberiam, já conheceriam, nós estaríamos falando de uma outra maneira agora. É de uma outra maneira da nossa convivência com Cristo. Nós estaríamos falando do nosso relacionamento. Não teria uma necessidade de estar falando em santidade, porque todos saberiam, teria conhecimento que obrigatoriamente tem que viver em santidade. Não teríamos que estar falando para ninguém que o adultério é pecado, porque todos saberiam saber que não pode nem mesmo pensar sobre isso. Mas ainda temos que estar falando, chamando a atenção, exortando as pessoas para se desviarem dos erros, dos pecados, das armadilhas do diabo, para que não venham sofrer, não venham padecer. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, versículo 1, capítulo 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduz à morte da fé em Deus. Como eu disse uma vez, que ainda temos que estar falando sobre condenarmos o pecado, nos afastarmos do pecado, porque a maioria não tem o conhecimento, não são maduros, não tem maturidade espiritual. Porque se tivesse, como eu disse antes, não tem mais, eu não teria que estar falando, olha, o adultério é pecado, a fornicação é pecado. Temos que comportar assim ou assado.
Porque vocês já saberiam disso. Vocês já saberiam o que deve e o que não deve fazer. Nós estaríamos fazendo o que então? Falando com maturidade espiritual, em conhecimento de Jesus, em relacionamento com Jesus. Nós estaríamos falando mais de coisas futuras e não de coisas presentes. Mas se nós formos agora falar em coisas futuras, a maioria não vão entender, não vão compreender. Porque ainda são carnais. Porque ainda são bebês na fé. Não são maduros o suficiente. Não tem crescimento. Temos que amadurecer. Então, nós tomando, como ele diz aqui no versículo 1, considerando o conhecimento dos ensinos básicos, que é o que nós falamos todos os dias, exortando sobre santificação, sobre salvação. Então, nós considerando o conhecimento básico a respeito de Cristo, então nós vamos prosseguir, caminhar rumo à maturidade espiritual. Se lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduz à morte da fé em Deus. Pessoas falam sobre um monte de coisa, pensam um monte de coisa, mas estão longe de Cristo. Estão longe de Cristo. Nós temos que falar da fé em Deus, versículo 2, da instrução acerca de batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ensinamento básico. Pessoas aceitam aí como tem denominações que tem um batismo diferente que não é o batismo de Cristo. A presbiteriana tem o batismo de por aspersão, jogar água no rosto. A igreja católica batizando crianças, jogando aguinha por ali. Ou seja, não existe isto. Nós temos que ter esse conhecimento básico. Basta você da Bíblia, está muito claro. Nós temos que ter conhecimento sobre a questão de orar com imposição de mãos. Saber que nós oramos com imposição de mãos, tanto para libertar as pessoas de enfermidade, doença, de qualquer mal, como também é para abençoar. Não é estranho ter que orar com a imposição de mão. Não, nós devemos orar. Tem religiões aí, eu digo religião tanto católica, parte da Assembleia e outras denominações que não aceitam isso. Mas é mandamento do Senhor. A imposição de mão da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Saber que nós iremos ressuscitar. E que todos seremos submetidos ao juízo eterno. Vamos prestar conta de tudo que nós temos aqui. Tanto para o bem como para o mal. Todos, sem exceção, vão prestar conta. Versículo 3. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Nós fomos até o versículo 3 de Hebreus 6. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 4. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.